Caros amigos, muito bom dia. Sejam bem-vindos a essa manhã fria do dia 29 de junho de 2021. Também pudera, né? Estamos no inverno brasileiro aqui. Aqui nesse momento, São José do Rio Preto, na faixa dos 15, 16 graus aí. Mas a temperatura está fria, mas a nossa vontade de permanecer aquecidos aí pelo Evangelho, essa não. Essa está muito bem aí, vamos dizer assim, muito bem acobertada por cobertores mentais de desejo de aprendizado, de união aqui com vocês, de aquecer a nossa alma com a informação que nos liberta. É uma satisfação. Mais um dia a gente está aqui, né? Mais uma terça-feira, o tempo vai passando, os anos vão passando e a gente está aqui. Esse desejo aqui de continuar aprendendo e aumentando ainda mais essa corrente do bem, que muito nos dá satisfação e muito nos fortalece, porque não faria sentido nenhum estarmos aqui, como a gente fala sempre, né? Se não tivesse ninguém do outro lado aí para poder compartilhar com a gente esse ensinamento cristão, advindo aí da nossa maravilhosa doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, e hoje, dando sequência no nosso capítulo quarto aqui de O Evangelho segundo o Espiritismo. Nosso Evangelho hoje é o hashtag número 25, transmissão ao vivo aqui pelo YouTube, pelo Facebook e agora também com a novidade aqui do Instagram. Estamos no Instagram da Rede Amiga Espírita, que a Estela vai até mostrar aqui. Olha que bonitinho. Nós estamos bonitos ali. Você pensa o quê? Esse azul Eu céu, só não estou muito cabeludo, só meio despenteado hoje, mas nós estamos bonitos. esse azul céu aqui deixa a gente bonito, ó. Estamos no céu. Aproveita e já dá um bom dia pro pessoal aí. Estela fez um chazinho aqui para nós, ó. O bichinho Muito tá. bom dia. Nós fizemos um chá verde, mas é um chá verde amarelado, ó. É um verde meio cor de laranja, assim, sabe? Bom dia que para nós aqui de São José do Rio Preto é uma sensação térmica de estar no Polo Norte, É, né? quase estamos congelando aqui, quase. Mas, como o Sandra falou, um desejo muito grande daqui estar. Muitas pessoas falam para nós, né? Às vezes, por conta do momento de oração, nossa, mas vocês não cansam? Então, sabe, cansar fisicamente, nós cansamos, né? E como todos vocês, e somos normais, mas realmente a responsabilidade de levar o evangelho, de estar aqui, de estar nessa corrente de amigos, é uma alegria muito grande. Então, agradeço desde já você estar aqui conosco, vocês estarem de alguma maneira dentro da nossa casa, que possamos aproveitar as palavras de hoje, transformá-las em ação daqui para frente. Muito obrigado mesmo de estar aqui, viu? Que Jesus abençoe a todos, o seu lar e a sua mente também. Gente, vamos dar aqui um início aqui ao nosso estudo de hoje, que ele é bem extenso também na leitura, e a Estela vai fazer a oração de início para nós. Um abraço para a Cidinha Bom Germino, para a Crismara, Rodrigo Rosa. Deixa eu ver mais quem está aqui no meu perfil. Pessoal que está no Instagram aí, gente. Estamos em 7 pessoas aqui. Deixa eu ver aqui. O Lemes Ramalho da Silva, a Lira GZ, Ame Campina Grande entrou. Que legal, a Ame de Campina Grande, na Paraíba. Olha só, um abraço aos nossos irmãos aí, paraibanos aí. Em especial a Janine e o Rossandro. Nós temos grande carinho aí. Pessoal que está aqui então no Instagram, estamos de olho em vocês também, viu? O pessoal do YouTube, da Rede Amigo Espírita, sejam todos muito bem-vindos. Então vamos lá fazer uma prece de abertura para esse dia tão gostoso. Amado Mestre Jesus, agradecemos a possibilidade desse encontro. Agradecemos estar aqui nesse momento, Senhor, com mais discernimento para passar essa prova. Há algum tempo parecia não ter fim, mas agora a vacina já mostrou para nós que é como todas as provas do mundo, todas as tempestades, elas passam. Que possa então nascer de nosso peito a claridade do sol, reluzente após a tempestade. E esse sol nesse momento, Senhor, é a nossa melhoria íntima. Esclarecei as nossas mentes, espíritos amigos que nos acompanham nessa corrente do Evangelho. Brandai o nosso coração tão carregado de culpa, depressão, desespero, angústia, medo.
que possamos nos livrar desses pesos e caminhar mais serenos para a vida eterna. Abençoado seja cada lar dessa corrente, cada coração. Muito obrigado por estarmos juntos. Muito obrigado, Mestre Jesus, que assim seja. Você trouxe alguma leitura para nós hoje? Não, eu trouxe, Não? mas é só complementar. Hoje você, André, vai fazer daquela maneira diferente que a gente faz, que é quando a leitura é muito extensa, não compensa eu trazer outro, né? Então ele vai começar já para nós. Então vamos lá. Um abraço pro meu irmão, meu Rogério, o Rogério Fernandes. Esse aí acho que é um irmão meu, mais do que de sangue, viu? Esse é irmão de alma. Esse aí Deus colocou, falou assim: vou colocar um cara para ficar perto de você aí. Vocês passaram a infância juntos. Pois é, né? na trajetória da tua vida, esse cara aí vai ficar aí para te ajudar. É o Rogério. O Rogério é top. Vocês Rogério até Fernandes. fisicamente parecidos. Eu sou um pouquinho mais cabeludo que ele, só. Pouca coisa, né, Rogério? Rogério, lascou, hein? Eu tô com minha franja aqui, tá diferente da dele, né, Rogério? Ei, Rogerão. O Rogerão tá lá no Mercadão, lá, trabalhando ativamente. Você chega lá e não para, parece uma formiga atômica, para lá e pra cá, o Rogério. Já é meio doido. Rogério, doido de tanto trabalhar. Trabalha faz mais de 30 anos, já pensou, no Mercado Municipal de Rio Preto? Vai aposentar lá daqui a pouquinho. Não tem quem não conhece. Filho. Quem não conhece o grande Rogério Fernandes, está lá na pastelaria do Tadal. Ei, Tadal, um abraço Agora pro Tadal ele tá também. lá, mas antes ele era da banca de frutas, né? Mas do seu Rattori, que é pai, os pais e mães, pai e mãe do Tadal, né? Que legal. Do seu Rattori lá. Gente, o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, capítulo 4, capítulo de título: Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Semana passada nós lemos até o capítulo 8, item 8, mas nós vamos ler de novo para poder ir entrando no assunto aí. Começa assim: para compreender o verdadeiro sentido dessas palavras em relação à água do batismo e tudo mais, é necessário reportar a significação da palavra água. Não foi bem empregada no seu sentido específico. Os antigos tinham conhecimentos imperfeitos sobre as ciências físicas e acreditavam que a Terra havia saído das águas. Por isso, consideravam a água como o elemento gerador absoluto. É assim que encontramos em Gênesis, e no Gênesis, o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas, que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão sob o céu se reúnam num só lugar e que o elemento árido apareça, que a água produza animais viventes que nadem na água e pássaros que voem sobre a terra e debaixo do firmamento. Conforme essa crença, a água se transformara no símbolo da natureza material, como o espírito era da natureza inteligente. Essas palavras, se o homem não renascer da água e do espírito, ou na água e no espírito, significam, pois, se o homem não renascer com o corpo e a alma, nesse sentido é que foram compreendidas no princípio. Esta interpretação se justifica, aliás, por estas outras palavras: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Jesus faz aqui uma distinção positiva entre o espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne. Indica claramente que o corpo procede apenas do corpo e que o espírito é independente dele. O espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. É uma passagem que se pode entender pelo Espírito de Deus que dá a vida a quem quer, ou pela alma do homem. Nesta última acepção, a sequência "mas não sabes de onde vem nem para onde vai" significa que não se sabe o que foi nem o que será o Espírito. Se, pelo contrário, o Espírito, ou alma, fosse criado com o corpo, saberíamos de onde ele vem, pois conheceríamos o seu começo. Em todo caso, esta passagem é a consagração do princípio da preexistência da alma e, por conseguinte, da pluralidade das existências. Desde os tempos de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado pela força, e os que fazem violência são os que o arrebatam. Porque todos os profetas e a lei, até João, profetizaram. E se vós o quereis bem compreender, ele mesmo é o Elias que há de vir. O que tem ouvidos de ouvir, ouça. Mateus capítulo 11, versículos de 12 a 15. Se o princípio da reencarnação, expresso em São João,
podia, a rigor, ser interpretado num sentido puramente místico, já não aconteceria o mesmo nessa passagem de São Mateus, onde não há equívoco possível. Ele mesmo é o Elias que há de vir. Aqui não existe figura nem alegoria. Trata-se de uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado pela força. O que significam essas palavras? Pois João ainda vivia no momento em que foram ditas? Jesus as explica ao dizer: e se vós o quereis bem compreender, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ora, João tendo sido Elias, Jesus alude ao tempo em que João vivia com o nome de Elias. Até agora, o reino dos céus é tomado pela força. É outra alusão à violência da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis para a conquista da terra prometida, paraíso dos hebreus. Enquanto que, segundo a nova lei, o céu é ganho pela caridade e pela brandura. A seguir acrescenta: o que tem ouvidos de ouvir, ouça. Essas palavras, tão frequentemente repetidas por Jesus, exprimem claramente que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades. Os teus mortos viverão, os meus, a quem tiraram a vida, ressuscitarão. Despertai e cantai louvores, vós os que habitais no pó, porque o orvalho que cai sobre vós é orvalho de luz, e arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Isaías capítulo 26, versículo 19. Essa passagem de Isaías é também bastante clara. Os teus mortos viverão. Se o profeta tivesse querido falar da vida espiritual, se tivesse querido dizer que os mortos não estavam mortos em espírito, teria dito assim: ainda vivem, e não viverão. Do ponto de vista espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, pois implicariam uma interrupção na vida da alma. No sentido de regeneração moral, seriam a negação das penas eternas, pois estabelecem o princípio de que todos os mortos reviverão. Quando o homem morre uma vez e seu corpo, separado do espírito, é consumido, em que se torna ele? Tendo o homem morrido uma vez, poderia ele reviver de novo? Nesta guerra em que me encontro, todos os dias de minha vida, estou esperando que chegue a minha mutação. Livro de Jó, capítulo 14, versículos de 10 a 14, segundo a tradução de Saci. Quando o homem morre, perde toda a sua força e expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, tornará a viver? Esperarei todos os dias de meu combate, até que chegue minha transformação. Tradução protestante de Osterwald. Quando o homem está vivo, quando o homem está morto, vive sempre. Findando-se os dias de minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei novamente. Idêntica versão da Igreja Grega. O princípio da pluralidade das existências está claramente expresso nessas três versões. Não se pode supor que Job, ou Jó, quisesse falar da regeneração pela água do batismo, que ele certamente não conhecia. Tendo o homem morrido uma vez, poderia ele reviver de novo? A ideia de morrer uma vez e reviver implica de morrer e reviver muitas vezes. A versão da Igreja Grega é ainda mais explícita, se possível. Findando-se os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei novamente. Quer dizer, eu voltarei à existência terrena. Isto é tão claro como se alguém dissesse: saio de casa, mas a ela retornarei. Nesta guerra em que me encontro, todos os dias de minha vida estou esperando que chegue a minha mutação. Job quer falar evidentemente da luta que se sustenta contra as misérias da vida. Ele espera a sua mutação, ou seja, ele se resigna. Na versão grega, a expressão esperarei parece antes aplicar-se à nova existência. Findando-se os dias de minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei novamente. Job parece colocar-se após a morte num intervalo que separa uma existência da outra, e dizer que ali esperará o seu retorno. Não é, pois, duvidoso que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação fosse uma das crenças fundamentais dos judeus, e que ela foi confirmada por Jesus e pelos profetas, de maneira formal. Donde se segue que negar a reencarnação
é renegar as palavras de Cristo. Suas palavras, um dia, constituirão autoridade sobre este ponto, como sobre muitos outros, quando forem meditadas sem partidarismo. A essa autoridade, de natureza religiosa, virá juntar-se o plano filosófico, a das provas que resultam da observação dos fatos. Quando dos efeitos se quer remontar às causas, a reencarnação aparece como uma necessidade absoluta, uma condição inerente à humanidade, em uma palavra, como uma lei da natureza. Ela se revela pelos seus resultados, de maneira, por assim dizer, material, como um motor oculto se revela pelo movimento que produz. Somente ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, porque se encontra na terra, e justificar todas as anomalias e todas as injustiças. Opa, enrosquei aqui. Vou ler de novo. Somente ela, a reencarnação, pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, porque se encontra na terra, e justificar todas as anomalias e todas as injustiças aparentes da vida. Sem o princípio da preexistência da alma e da pluralidade das existências, a maior parte das máximas do Evangelho são ininteligíveis e por isso tem dado motivo a interpretações tão contraditórias. Esse princípio é a chave que deve restituir-lhes o verdadeiro sentido. E vamos ao comentário da Estela. Opa, pessoal que entrou aí agora, pegou essa leitura extensa, pessoal que já estava antes. A gente tem que ler, retirar o espírito da letra realmente. O objetivo de uma leitura dessa, no início do Evangelho, inclusive, não foi colocado ali à toa. Vamos fazer um resgate do trabalho de Kardec de uma maneira bem assim, por cima mesmo, bem na rapa, lá de cima. A rapa é de baixo, né? Fazer bem por cima de como Kardec compilou toda essa obra e se ele colocou no início ali essas explicações para um pessoal que vinha com um único entendimento da Bíblia. E é ruim ter o entendimento da Bíblia? Não, mas é um entendimento limitado sem saber dessa palavra reencarnação. Kardec trouxe ela. É essa já desde sempre a diferença que existe de pessoas espiritualistas e pessoas espíritas. Os espiritualistas, eles acreditam que tudo que vai além da matéria. Acreditam em coisas que não veem, que não ouvem. É um espiritualista. Então, existe católico espiritualista, protestante espiritualista. No momento que eu acredito em reencarnação, aí eu sou espírita. Para nós, hoje, é muito mais fácil falar disso. Mas dá para imaginar como Kardec iria fazer sem a ajuda dos espíritos essa obra. Só esse capítulo ele ia perder, não vamos falar perder, né? Ele ia gastar muito tempo. Porque não tinha um Google. Imagina que hoje você pega o Google e fala assim, quais as passagens da Bíblia que falam, né, supostamente de reencarnação. Então, para começar, nem tinha essa palavra, foi Kardec que trouxe para nós. E aí nós vemos até a veracidade disso tudo, quando ele levanta fatos e coloca para nós não só o Novo Testamento, como o Velho Testamento também. Ele traz Elias, traz Isaías. Isso tudo, para quê? Sabe? Eu vou querer entender esses textos bíblicos aqui. Já chega logo na reencarnação. É o ponto-chave dessa questão. Eles estão tentando provar para nós que Jesus já tinha falado disso, que naquela época já se falava disso, até os gregos, muito antes de Jesus, já falavam da reencarnação. Então chega para nós só a reencarnação, porque eu não vou vasculhar do mais do mesmo, para patinar uma encarnação inteira e gastar tempo à toa. E aí eu chego então nessa palavra reencarnação na minha vida, com todas essas provas que existem no Velho Testamento, no Novo Testamento e até antes disso. Então, quando eu chego na palavra reencarnação, nós encontramos no Livro dos Espíritos, Kardec perguntando para os espíritos,
qual o motivo, qual o objetivo de reencarnar? E os espíritos respondem para que Deus impõe isso aos espíritos para nos aperfeiçoarmos. E quando a gente está na Terra, você pode estar em missão e expiação. Ou missão ou expiação, e missão e expiação junto. Ou seja, quem é você na sua casa? Porque senão fica um assunto muito longo, muito longe, e eu não trago para dentro de mim que estou vivendo uma reencarnação. Eu vou teorizar a reencarnação, eu estou vivendo ela. É a mesma coisa de eu estar nadando lá, de eu estar lá no meio do mar, teorizando a onda, teorizando a água. Não preciso. Eu tenho que saber nadar, simples assim. Então, se eu estou na reencarnação, o que eu tenho que saber fazer? Vamos colocar um caso aqui do livro Obreiros da Vida Eterna, no qual um senhor ganha a oportunidade de perdoar a sua esposa, só que ele está desencarnado e ela está encarnada. E ela, na cabeça dele, poderia ter casado com todos os homens do mundo, menos aquele com que ela casou quando ele desencarnou. Então ele adquiriu uma mágoa no mundo espiritual. Só que era um trabalhador muito ativo do bem. E aí ele ganhou a oportunidade do quê? De vir neto dela. Rompendo as barreiras de qualquer rancor. Aquele netinho que ama a vovó. Quem aí nunca viu essa situação? Aquele neto, aquela neta apegado no vô e na avó. E, gente, olha, ou é um laço já de afinidade de tempos, ou é aqueles laços de recuperação. Pois, quando ele desencarnou, esse senhor que veio agora neto dessa senhora, ele amava ela. Ele só resgatou esse amor por uma bobeira dela ter casado depois com alguém que ele não queria. Olha só. Então, mais uma vez, teorizando a vida dos outros, né? É fácil, a reencarnação é fácil. E na nossa? E o resgate de consciência do meu estar aqui na Terra nesse momento. Quando eu coloco prova e expiação. Expiação são os momentos que você está passando dificuldades desde sempre. Veio uma família, poxa, parece que ninguém se entende. Com que objetivo que você está passando essa expiação? Todos os objetivos vão se voltar ao mesmo lugar. Amor. Amor. Todas as respostas para as suas perguntas de convivência ruim, de angústia, de dor, de culpa, vai se voltar ao mesmo lugar. Amor. E aí, tão grande quanto isso, amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nisso, nós conseguimos vencer a reencarnação. A reencarnação que está aqui o tempo todo. O Sander leu, nós combinamos agora ainda. Não tem como vir aqui, ficar falando de João Batista, de Elias, de Isaías. É necessário? Ele leu. Está todos os dados aqui. Eles vieram passar uma mensagem. Então eu posso pegar os versículos, eu posso decorar as páginas de um livro sagrado, mas se eu não caminhar conforme o que eu ando aprendendo, de nada vai valer. Às vezes nós estamos aqui estudando evangelho, estamos estudando com muito afinco, determinação, hora marcada, você pode estar aí conosco faz tanto tempo, que a gente já está na segunda sequência do estudo do evangelho, passando do 5º ano, né, Luciano? Vamos entrar em setembro, agora no 5º ano. Então, vamos entrar no 5º ano que estamos juntos. Às vezes tem alguém aí desde o início. E se tem uma pessoa que desde o início estudando o evangelho, tentando aprender e compreender, saiba que é a prática que vai fazer isso conosco. Aquela pessoa que eu estou carregando ela no peito, que ela me feriu há tanto tempo, é a hora de pegar o evangelho, entender reencarnação e aplicar. Não perdoando para dar só uma libertação para a pessoa. Porque você precisa perdoar e a pessoa não precisa nem saber. Você está perdoando na sua casa. É realmente para tirar do seu tornozelo aqueles grilhões. Sabe aqueles presos de antigamente que levavam aquela pedra, aquela bola? Nem sei. Bola de ferro no pé.
Essa é a liberdade que você pode se dar hoje, deixando de lado essa raiva que você tem dessa pessoa, deixando de lado esse desejo de impor sua vontade acima de tudo. Eu gosto das coisas desse jeito aqui, ó, o jeito certo. O jeito certo, às vezes, é o seu jeito. E você quer que as pessoas façam do seu jeito. Isso são coisas que nós vamos caminhando para perder a reencarnação. Ah, não vou perder a reencarnação só porque eu sou perfeccionista. Não vai. Mas poderia progredir mais, aproveitar essa oportunidade de estar aqui. Porque quando a gente desencarna, chegar no mundo espiritual, apertar a mão um do outro e dizer assim, beleza, vamos voltar e fazer tudo diferente, vamos. É fácil, gente. Quando está aqui, é que é a hora de mostrar o que faz. É fácil eu pegar um caderno de receita e ler as receitas e falar, olha, é fácil, difícil é ir lá e fazer. A gente vê o caso da reencarnação, um dos casos mais famosos da literatura aí, das obras que nós temos em Mãos da Vida no Mundo Espiritual de André Luiz, que é o caso de Sergismundo, Missionários da Luz, em que estava combinado pai, mãe e filho, o triângulo amoroso de muitos tempos, em que o filho havia matado o pai em outra encarnação. Chegaram no mundo espiritual e falaram, vamos parar com isso. Já deu, né? Vamos parar, apertou as mãos, beleza, reencarnou. Reencarnou o pai, que era a vítima do último assassinato, a mãe, que fazia parte desse triângulo amoroso, estavam aguardando o filho. Porém, quando o pai estava aqui na Terra, dava calafrio nele de pensar em ter essa criança, porque foi o assassino dele em outra vida. Olha como é difícil a gente estar aqui encarnado. Nós temos essas reminiscências dentro de nós. Quais são? Aquela que no meio familiar você olha aquela pessoa e fala assim, nossa, eu não gosto dessa pessoa, gente, é do meu sangue, olha isso, me dá repulsa, eu tenho asco. Então, mas você está justamente na família que é para desfazer isso, porque em outras vidas pode ser que você prejudicou muito essa pessoa. Que é gostoso pensar que a gente é vítima, né? Ah, não é possível. Aquele fulano ali que eu não gosto, me matou na outra encarnação, me jogou na masmorra, antigamente tinha masmorra, né? Colocou no manicômio, também tem essas mensagens nos livros de André Luiz, pessoa que foi preso como louco ali, não era, tinha a sanidade perfeita mental. E aí a gente se coloca no lugar de vítima. Que tal se colocar no lugar do algoz, da pessoa que prejudicou, que fez algo diferente, que deixou a encarnação do outro uma amargura, uma dor? Aí fica mais fácil. Mas a gente se colocar no lugar de puro, perfeito, evoluído e vítima, isso não vai fazer a gente caminhar bem aqui na reencarnação, não. Como o Sander mesmo gosta de dizer, quando você começar a pensar que você é iluminado, você acabou de começar a descer a ladeira. Humilde, né, Sander? Eu sou muito humilde. Então, essa teoria toda, para mim hoje, mostrou, sabe, que eu já entendi. Eu não preciso nem fuçar, não, Estela, mas você precisa, porque você precisa provar para as pessoas. As pessoas estão vivendo a reencarnação, eu não preciso provar para elas. O ar, olha, tá vendo o ar? Mas não dá para ver o quê? Que dá para a gente entender. As injustiças na Terra. Você ora para um Deus bom, justo, de misericórdia? Eu oro. Tem como eu imaginar um Deus justo? A justiça humana não deixaria desigualdade. Justiça humana, você pega 2 filhos seus. Aqui em casa nós temos 2 meninas. Aí de vez em quando você vai lá, ontem mesmo, Luciano, ô Lara, o que você quer? Lívia, o que você quer? A Lara quer uma Pringles, né? É, batata Pringles. E a Lívia às vezes pede um Kinder Ovo, alguma coisa, aí ele olha e fala assim, não, eu prefiro minha outra filha. Eu vou dar Pringles para a Lívia, para Lara, para a Lívia eu não vou dar nada, não. E a gente, nessa sabedoria limitada, nesse senso de justiça limitado humano, não consegue fazer isso? Como que Deus vai deixar um na pobreza, um na riqueza, um na saúde física, o outro na deficiência? Se não houvesse uma lei de justiça e amor ponderando sobre tudo isso? Então, estamos vivendo a reencarnação. Você não precisa provar nada para ninguém. Se você entra na doutrina espírita agora, não precisa pegar esses textos e ficar lendo para a pessoa. Essa pessoa também vai se deparar com isso, porque é lei.
Tudo que é lei de Deus é muito mais forte que as nossas palavras. O que a gente tem que fazer então? Acreditar na reencarnação e fazer o nosso melhor de cada minuto. Fazendo o nosso melhor, nós seremos exemplos para os outros. E só aí a gente vai convencer alguém de se tornar espírita ou de acreditar no que nós acreditamos. Sendo exemplo. Então, para mim, hoje ficou isso, gente. Vou esperar você, André, com suas considerações. Dá uma olhada aqui se tem pergunta. Pois bem, estamos aqui envolvidos hoje nesse assunto aqui do capítulo 4 do Evangelho para trazer uma distinção em relação à ressurreição e reencarnação. Ressurreição é um termo antigo, designado, é bom até a gente voltar a falar, já falamos isso semana passada, mas é sempre bom recapitular um pouquinho, que ressurreição seria o indivíduo que volta à vida no mesmo corpo, como aconteceu ali até com Lázaro, né? Que agora está até o Lázaro aí, famoso agora por conta dessa... mas não é isso. Não é esse mesmo Lázaro, né? Obviamente. Mas o Lázaro ficou ali, segundo consta o Evangelho, 3 a 4 dias, ele já estava morto mesmo. Então ele ressuscitou. Aconteceu uma ressurreição com o mesmo corpo, ou seja, o espírito retornou ao mesmo corpo que habitava. Aí seria a ressurreição. Diz a ciência, como consta aqui no livro, aqui no nosso Evangelho, a ciência fala que isso é impossível de acontecer, portanto, ainda carece de bastante estudo para compreendermos bem. Inclusive, tivemos conversas com amigos essa semana aí sobre esse assunto, e eles relatam que o que aconteceu com Lázaro, na verdade, foi o chamado estado de catalepsia. Por isso que se explica, então, na verdade, ele não havia morrido verdadeiramente, ele estava vivo, e Jesus apenas o acordou de uma catalepsia. Porque fisiologicamente falando, biologicamente, cientificamente falando, um corpo depois de morto verdadeiramente se torna impraticável a sua, vamos dizer assim, o seu revivamento, o reavivamento seria o termo mais correto, né? Então seria insustentável a vida de um corpo que já não tem mais circulação sanguínea, que as células, as hemácias e as hemoglobinas já se deterioraram, quer dizer, não teria como haver novamente uma circulação sanguínea e por aí afora. Então, a ressurreição, segundo a ciência, é algo que não acontece, não vai acontecer. Mas era uma crença antiga. Já a reencarnação, essa explicação absolutamente aceitável e coerente. E aqui o texto ainda traz uma comparação que eu gostei muito, que diz assim, o motor produz um movimento, e às vezes você não vê o motor, mas o movimento está sendo produzido. Então você entra, por exemplo, dentro de um avião, você está vendo o motor dele funcionar, você sabe como é que é? Eu estou dentro de uma cápsula aqui fechado, com ar-condicionado e vendo TV, e tem um mapa ali que mostra onde é que eu estou viajando, né? Qual localidade do mundo eu estou, mas eu não estou vendo motor nenhum, mas eu sei que eu estou em movimento. Então a reencarnação é mais ou menos assim. Nós não sabemos exatamente explicar de uma maneira científica, comprovadamente ainda, porém, já existem vários cientistas estudando as comprovações com base na obviedade, quer dizer, são crianças que relatam lembranças de vidas passadas. Tem até um cientista americano que estudou mais de 5.000 casos de reencarnação e divulgou isso na imprensa, na ciência, livremente. Me fugiu o nome dele agora aqui, mas alguém vai me lembrar daqui a pouquinho aí, tenho certeza. Mas assim, tem casos que são incríveis. Por exemplo, de uma criança indiana, até eu já estudei esse caso. A Zoraide está até dizendo aqui, Lázaro foi catalepsia, né? Legal, Zoraide está fazendo um comentário dela aqui. Tem caso, por exemplo, de uma criança na Índia, na década de 50, que passando com seu pai em frente a uma casa, a criança tinha 4 anos de idade na época, a criança parou e falou, pai, eu morava aqui nessa casa aqui, ó. E o pai, eles estavam em viagem, o pai estava mais de 100 quilômetros distante da sua casa, falou, não, filho, você nunca morou aí, não. Nós nunca moramos aí. Ela falou, não, pai, eu morei nessa casa aí. E o meu nome era tal, falou o nome lá, fulana de tal. E a Elisandra está colocando aqui, Brian Adams, Brian Weiss, não é esse nome não, é um outro nome. Eu vou lembrar daqui a pouquinho aqui, do que estudou a encarnação. E aí a criança, então, o pai ficou muito intrigado com aquilo, que a criança falou com uma naturalidade tão grande, e aí o pai resolveu dar meia volta e voltar lá na casa. E aí eles bateu palma, por favor, ó, eu tô com essa menina aqui,
E ela está dizendo que morou aqui nessa casa. E ela se chamava, vamos supor, Maria, um exemplo. E aí a pessoa ficou muito assustada, assim, falou, morou a Maria aqui sim, mas ela morreu fazem 12 anos já. E aí a criança começou a relembrar assim, então, eu morava aqui, e ela era minha esposa, esse aqui era meu filho, começou a falar assim, o nome de todo mundo. E a criança nunca havia estado naquele local. Imagina a Índia, um país na década de 50 já devia ter por volta dos seus 700 milhões de habitantes. Hoje já está na casa de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes a Índia. Então seria absolutamente impossível uma criança tão jovem trazer alguma informação como essa. Nem que se alguém contasse para ela todo o enredo, acho que ela não iria conseguir decorar, sabe? E ela pegou e falou assim, inclusive, eu deixei um dinheiro guardado ali no lugar, ali embaixo, em tal lugar assim. E a pessoa falou, não tem dinheiro guardado nenhum aqui não. Falou, tem sim, vamos lá, vamos ver. Então todo mundo ficou absolutamente intrigado, foram lá acompanhar e a criança mostrou um local que ela havia guardado dinheiro, mas na outra encarnação dela. E o dinheiro estava lá. Então, esse é um dos mais de 5.000 casos estudados por esses cientistas. Eu vou lembrar daqui a pouquinho, vocês vão ver. Daqui a pouco vai vir um espírito soprar para mim aqui. Um espírito encarnado até aqui. Exatamente, falei, ó, a Maria Jaconiano já acabou de me soprar aqui, ó. Exatamente, o Ian Stevenson. Quem quiser pesquisar, gente, vamos entrar no campo científico da coisa. Vamos deixar até a doutrina, a parte filosófica aqui, religiosa de lado. Pesquisa esse termo aqui, ó, que eu vou colocar aqui na tela para vocês lerem, ó. Que a Maria Jaconiano escreveu aqui, ó. Ian Stevenson. Um cientista que viveu a sua vida inteira dedicada na ciência. Não tirou a religiosidade de lado. Para estudar exclusivamente os casos de reencarnação. Casos evidentes, e a doutrina espírita é uma doutrina de observação, de fé raciocinada, onde a gente acompanha a ciência. E o Ian Stevenson foi um grande cientista, foi praticamente o precursor da descoberta científica de casos, são assim, evidências absolutamente irretocáveis, que explicam a reencarnação de uma maneira muito clara. Pesquise no Google, tem livros que ele escreveu, você vai encontrar material farto, tem várias histórias curiosíssimas, como essa que eu contei aqui, desse caso acontecido na Índia, sem contar outros milhares de casos. E o Ian Stevenson, obviamente, não é o único cientista que estudou isso, tem vários outros aí, se você pesquisar, inclusive contemporâneos nossos aqui, o Ian Stevenson já desencarnado, né? Já programando uma nova reencarnação, com certeza, né? Mas o Ian Stevenson foi um cientista muito brilhante pela sua questão absolutamente desapaixonada. Porque ele não era reencarnação. Não, ele não entrou em campo religioso, ele entrou no campo da observação. Então, meus amigos, eu estou aqui tentando meio que provar para vocês a reencarnação, mas eu não vou conseguir, sabe por quê? O que vai provar para você que a reencarnação existe é o seu bom senso. Porque não faz sentido nenhum você viver aqui uma existência inteira adquirindo conhecimento para um dia você acabar tudo no túmulo. Não faz sentido, não faria sentido. Não teria sabedoria um Criador que nos coloca aqui para observar, aprender, apreender, ou seja, na observação, ganhar virtudes e depois elas se desfazerem e virarem pó, se consumirem no espaço, sei lá, desaparecer. Não faria nenhum sentido. E também não faria nenhum sentido se nós fôssemos pessoas que, por acaso, eu fui criado aqui no ano de 1977. Deus me criou pela primeira vez. Eu nunca estive aqui antes. Eu fui criado do zero. Bora evoluir agora. Aí em 77 eu fui criado. Não sei quando que eu vou desencarnar. Vamos pôr lá. Tomara que seja daqui uns 50 anos. Né? Lá para 2070 eu vou desencarnar e vai ficar por isso mesmo. Você só tem essa chance não faz sentido. Do céu ou pro inferno. Não, e outra, eu tive uma chance de nascer, por exemplo, na década de 70 e tal, né, do século 20. Tive uma chance, por exemplo, de viver, de experimentar hoje, estar aqui vivendo no ano 2021 e tal. Poxa, que injusto que é com o pessoal que viveu lá no início dos primórdios, que viveu uma vida muito mais difícil, uma vida muito mais penosa, uma vida sem nenhum tipo de recurso tecnológico, sem facilidade, sem conforto básico. Então, seria uma injustiça vinda de Deus em ter me criado aqui, nós, né, que estamos aqui nesse momento, cada um aí com seu aparelho, telefone na mão, ou na frente de um computador, de uma TV aí, de uma Smart TV, com essa tecnologia
de ouvir um som claro e limpo, uma imagem dessa sem interferência. Ninguém pôs bombril na ponta da antena aí para poder estar sintonizando a gente. Seria muito injusto. Na coitada da minha vozinha, que já desencarnou em 98, tinha que viver pondo um bombril na ponta da antena para poder pegar um sinal de TV. Poxa, que Deus, então injusto, hein? Me colocou minha avó para viver com um bombril em ponta de antena e eu não, eu já vivo na tecnologia, que eu sou melhor. Então, gente, isso não existe. Todos nós estamos aqui em sequências reencarnatórias, de modo que eu posso dizer que provavelmente, eu estou aqui com dozinha da minha avó, mas eu devo ter sido pai dela ou até avô dela. Então, eu também experimentei dificuldades. Você que está me assistindo experimentou dificuldades. E ela vai voltar numa tecnologia maior. Pois é, e agora, por exemplo, eu talvez daqui, se eu desencarnar no meu planejamento aqui com uns 90 e lá vai pedrada, daqui 50 anos, eu vou estar experimentando tecnologias e recursos morais aqui de avanços no estudo da parte filosófica, religiosa, quer dizer, eu vou estar melhorando a minha moral muito, mas a minha avó vai estar reencarnando daqui a pouquinho e vai experimentar coisas que eu não vou experimentar. Coisas muito boas, muito boas, muito. Então, seria justo ser assim? É justo. É justo, porque ela passou pelas dificuldades, eu também passei, você também passou, a Estela passou, tivemos encarnações onde passamos fome, passamos mutilação, passamos por doenças incuráveis, passamos por dores de dente numa época que não tinha dentista, passamos por dores que você não tinha um médico para poder fazer uma ressonância magnética para descobrir qual poderia ser o problema. Agora há pouco, na minha vinda, na gravidez da minha mãe, ela não conseguia ver se eu era menino ou menina. Pois é, eu também. A foto da criança. Pois é. Consegue identificar doenças e tudo. Pois é, eu também. Quando minha mãe estava me esperando, ela não sabia se eu seria menino ou menina. Não tinha, né? Tecnologia. Inclusive, eu até tenho uma curiosidade de saber que minha mãe não me contou até hoje qual seria o meu nome se eu fosse menina, né? Porque ela pegou o nome com a minha avó lá de Oceander, mas eu não sei qual nome eu teria se eu tivesse sido menina, né? Enfim, são curiosidades aí. Mas enfim, gente, ressurreição, crença antiga de algo que a gente tem hoje a confirmação da ciência que é impossível de acontecer. Como falar, mas Jesus teve a ressurreição do Cristo. Não, a ressurreição do Cristo foi outro caso. Jesus apareceu em espírito. Ele deixou o seu corpo na terra. Aliás, existem ainda muitas controvérsias, muitos estudos aí, querendo saber onde está o corpo de Jesus, né? Porque Jesus não... Como que Jesus desfez o seu corpo para não ser mais encontrado e ele aparecer em espírito? Jesus apareceu para Maria Madalena ali, depois do terceiro dia, né, de já ter sido crucificado, ele apareceu em espírito. Então, Jesus não utilizou um corpo, até porque seria impossível ele utilizar esse corpo no mundo espiritual. No mundo espiritual não tem corpo físico. Como diz o texto aqui, o que vem da matéria, continua na matéria, ou seja, Jesus esteve na terra, precisou usar um corpo, então ele usou o corpo. Ele retornando ao mundo espiritual não precisa mais do corpo. Então, Jesus não carregou um corpo físico para o mundo espiritual, porque são sintonias diferentes. Você não consegue levar a sintonia de FM para AM e de AM para FM. Não é, o canal da Vivo não entra no canal da Claro, nem da TIM, nem da Oi e vice-versa. É assim que funciona. Então, meus amigos, para encerrar esse assunto aqui, a reencarnação é a bênção de Deus na nossa vida para nos dar a oportunidade infinita de aprendizado. Você vai ter tantas chances quantas você precisar. Tem um amigo meu que ele disse, muito interessante, uma afirmativa que ele diz assim, que Deus não tem pressa. Se você tiver necessidade de reencarnar mais 1 milhão de vezes, não tem problema. Deus respeita o tempo de cada um, porque ele nos criou justamente com esse chamado livre-arbítrio, para permitir que eu adquira, no tempo do meu entendimento, da minha força de vontade, do meu empenho em melhorar, eu vou adquirir as virtudes que eu tenho que adquirir, nem que demorar 1 milhão de encarnações. Tomara que seja menos do que esse número, né? Não estou a fim de viver mais 1 milhão de encarnações, não, né? Que tal a gente programar para ter mais uma, sei lá, 5 mil, 10 mil encarnações para a gente se tornar espírito puro? Quem sabe, né? Mas, enfim, são números que a gente coloca aqui, talvez seja muito menor que esse, a necessidade nossa ainda, talvez seja até maior, não sei dizer isso, nós não sabemos ter esse tipo de resposta. O que eu sei é que eu estou aqui em processo de encarnação, reencarnação, desencarno, retorno ao mundo espiritual, faço uma programação, como a Estela disse, combino com fulano, com ciclano, eu posso vir seu filho? Vamos combinar de a gente vir como marido e mulher para a gente se ajudar? Vamos combinar de ser um irmão do outro, de ser primo, ser vizinho,
ser amigo, ser companheiro. A gente combina no mundo espiritual, é um planejamento. Só que lá não acontece avanço nenhum. Lá acontece apenas a recapitulação de todo conhecimento conquistado aqui, mas a verdadeira aquisição moral se dá encarnado. Você no mundo espiritual, na chamada erraticidade, faz um planejamento, combina com todo mundo aí com quem você vai vir, como é que você vai fazer, com quantos anos você vai desencarnar mais ou menos, já tem um planejamento mais ou menos assim, né? Vai vir careca ou não? Vai ter cabelo, vai ser careca, vai ser barbudo, vai ser homem, vai ser mulher, enfim. E aí, chegando aqui, nós temos a oportunidade de experimentar. Interessante, conversando com um amigo domingo, lá no Ailuz, ele falou assim, mas é meio complicado, né, a vida, vamos deixar para a próxima, a gente, né, a próxima vai ser tudo mais fácil. Falei, não deixa não, não deixa não. Não entra na linha da preguiça não, sabe por quê? Para ter que reencarnar, a gente dá um trabalho danado, hein? Nossa, você imagina só? As mesmas pessoas, então, nossa. Você vai ter que fazer tudo de novo que você já está fazendo aqui, então vamos fazer agora. Para que você vai deixar para amanhã o que você pode fazer hoje? Não é assim o ditado popular? Você imagina você ter que reencarnar, você vai usar fralda, vai nascer dente, vai doer tudo, estoura a gengiva, você vai ter cólica, aí você vai aprender a engatinhar, bater cabeça no chão, cair, fazer galo na cabeça, vai ter que aprender a andar um pouquinho, vai cair de novo, aprender idioma, aprender a falar, ir para a escola primária, aprender tudo de novo, gente. Nós vamos fazer isso, mas vamos fazer isso assim, como uma continuidade do que a gente está fazendo aqui. Não deixa para fazer depois o que você está aqui fazendo agora. Não perca essa valiosa chance. Você já está aí formado. Você já sabe ler, escrever, falar, raciocinar. Você já sabe o que tem que ser feito. Você convive com pessoas aí que você tem que se ajustar com elas. Não tem dessa de deixar para depois. Depois você vem numa condição pior. Porque Deus falou assim, dei facilidade, o cara não aproveitou. O que eu faço então, hein? Vamos botar uma situação um pouco mais complicada? Porque se der facilidade, ele vai escapar de novo. É mais ou menos assim. Eu vou explicar para ficar mais claro, ó. Eu venho programado aqui para viver com... Não vou ter problema de dinheiro, certo? Eu vou nascer aqui numa família rica, nunca vou me preocupar quanto que vem a conta de energia, a conta de água, a conta do supermercado. Não vou me preocupar com isso, que eu vou ter muito dinheiro. Aí sabe o que o cara faz? O cara não trabalha. O cara faz, ele não vai. Desgramado, dei facilidade para ele, para ver se então isso seria um problema menos para ele resolver, para ele cuidar das coisas que ele tem que cuidar. Aí ele pegou, ficou lá. Agora eu tô aqui assim, ó, pernas pro ar, ó. Não preciso trabalhar. Vou trabalhar para quê? Aí o cara desenvolve um monte de outros problemas em decorrência da vagabundagem dele. Então, gente, vamos usar esse termo até meio chulo aqui, vagabundagem. Às vezes a gente fica com uma vagabundagem para poder resolver a problemática de convivência com as pessoas. E a gente não percebe que na maioria dos casos, a problemática nossa está na nossa dificuldade de compreender o outro. Por mais que o outro seja difícil mesmo. Mas será que eu também não tenho um lado que eu preciso melhorar em mim? Será que realmente o problema é somente o outro? Será que não sou eu que sou excessivamente melindroso, exigente para conviver comigo? Tem que ser perfeito. Você tem que ser um anjo já. Então, talvez o problema está muito mais em nós do que nas pessoas. Nós estamos aqui reencarnados para descobrir isso. Que o problema... Tem uma frase que diz que o problema são os outros, né? O problema da vida são os outros, nunca é a gente, né? Esse escapismo tem nos trazido grandes angústias na nossa encarnação, nas nossas reencarnações. Jogar e delegar função, ou seja, o problema da minha vida é a Estela, o problema da minha vida é minha mãe, meu pai, meu irmão, o problema da minha vida é o Rogério, que não é um bom amigo, e não sei o que, eu começo a botar adjetivos nas pessoas, e na verdade, desce um anjo da terra, não vai acontecer isso nunca, mas eu estou fazendo uma figuração aqui. Desce um anjo, sabe aquele anjo igual tem no Instagram, que é aquele anjo que conta, abre os bilhetinhos da verdade, né? Fala, não, aí eu abro e falo, não, Oceander, você que é insuportável, não consegue conviver com ninguém, é exigente, é um reizinho reencarnado. Aí eu falo, puxa, que é verdade isso? Eu acho que tem fundamento isso mesmo. Então, gente, não espera desencarnar para chegar no mundo espiritual e ganhar esse bilhetinho daquele anjo, não, que vai te contar verdades doloridas. Mude agora. Programe a sua mudança. Se você vive chateado, irritado, indignado, o problema está mais em você. Desculpa até falar isso aqui,
mas eu estou falando coletivamente, estou falando de ninguém específico, acho que eu estou falando mais para mim, sabe? Porque todas as dificuldades que eu encontro de insatisfação, elas têm muito mais a ver com a minha incapacidade de compreender a vida do que, de fato, do que acontece no mundo. O que acontece no mundo, se tivesse a figura de um anjo aqui no meu lugar, ele tiraria de letra. Mas eu que sou imperfeito, sofro, fico indignado, com raiva, chateado, magoado, depressivo, com ódio, com rancor. Isso é tudo problema meu. Isso é problema meu. Então estamos reencarnados aqui para lutar contra isso. E vamos ter muitas oportunidades aí. Para encerrar esse assunto, finalizando. Ressurreição, crença antiga. Cientificamente comprovado que não acontece, não existe ressurreição. Tem até um pessoal aí que congela a cabeça, né, congela corpos aí para ver se um dia volta à vida, né? Ah, vou congelar minha cabeça, do pescoço para cima aqui, para um dia porem minha cabeça em um corpo novo e eu vou voltar à vida. Não vai voltar. Você pode até voltar de uma maneira assim como um robô. Você vai ser alguém absolutamente sem aquele espírito. Aquele espírito não está mais habitando aquela cabeça ali. Imaginou, gente, se a cabeça ficar congelada há 1000 anos, aí ficar um espírito preso ali esperando? Vamos esperar mais uns 1000 anos aí para ver se essa cabeça aí descongela e eu volto à vida de novo. Gente, o espírito não perde tempo, não. Então, se um dia acontecer isso, você que está me assistindo aí no ano 5000 aí agora, se você já tem cabeça por aí que está funcionando, eu duvido que tenha aquele espírito lá que estava naquela pessoa, aquela personalidade, não vai ter. A cabeça pode até voltar a viver, o olho vai piscar, a boca vai abrir, ela vai movimentar, mas não vai ter o mesmo princípio espiritual dentro dela mais. Vai ser um objeto, vai ser um robô, robotizado, não tem mais lembrança, não tem nada mais daquele espírito que habitou, que usou aquela cabeça ali. Certo, gente? Vamos então, quem quiser estudar sobre o Ian Stevenson, sobre reencarnação, quem quiser estudar sobre a catalepsia, que foi o que aconteceu com Lázaro, que Jesus apenas veio dar aquele: Lázaro, levanta-te, Lázaro, vamos, vem meu filho. E vamos em frente. Vamos então finalizar aqui. Lembrando que semana que vem já daremos início a outro subitem aqui, o item 18, que são os laços de família, são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade de existência. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 18, 19, 20, 21, 22 e 23. Semana que vem, no nosso Evangelho número 26. Certo? Quem tiver alguma dúvida, quiser conversar com a gente aqui, chame eu e a Estela aqui no Messenger, no WhatsApp, converse conosco aqui no privado. A gente às vezes, o pessoal comentando aqui, todo mundo com comentários muito oportunos, muito inteligentes, muito complementares, dando para nós aqui auxílios valiosíssimos. A gente não consegue ler todos aqui ao vivo, que senão demandaria muito tempo, mas a gente deixa um abraço de gratidão a todo mundo que comenta e participa aqui junto conosco, viu? Vamos então para a nossa oração. Vou colocar aqui o nosso cartazinho aqui do momento da oração. Senhor Jesus Cristo, divino amigo e mestre, mais uma vez te agradecemos pela oportunidade de colocarmos o Evangelho em pauta, ventilando ele em nossas mentes, trazendo esclarecimentos absolutamente cristalinos, para o nosso entendimento ser mais facilitado. Que bênção, mestre, poder receber o auxílio desses benfeitores, desses amigos espirituais, que incansavelmente programam que as nossas lições a serem aprendidas sejam de cunho absolutamente fácil, onde não há mais sombra de dúvidas pelas evidências que nós observamos. Senhor Jesus Cristo, quero abençoar cada pessoa dessa corrente do bem, aquelas que não estão aqui conosco ao vivo, aquelas que acompanham em outro momento, que sejam abençoados pela nossa gratidão, pelo nosso desejo de permanecermos juntos. Aqueles que estão enfermos, doentes, hospitalizados, sejam abençoados também pelo nosso carinho, pelo nosso desejo de que todos sejam plenamente recuperados de qualquer tipo de enfermidade. Abençoamos também, Senhor Jesus, o nosso país, o nosso planeta. Sabemos das bênçãos que estão por surgir
de um avanço moral, intelectual muito grande depois de toda essa pandemia. E queremos continuar aqui firmes e fortes, Mestre, com a tua permissão, para não só experimentarmos essas bênçãos, mas para poder utilizar elas como alavanca do nosso crescimento moral e espiritual. Que possamos experimentar o céu aqui na terra, Senhor Jesus, através da nossa atitude melhorada. Que o céu seja constituído pelas nossas ações. Que saibamos agir como os anjos agem. Que saibamos ter bons pensamentos, para que então a nossa ação, a nossa prática seja coerente com esses pensamentos. Que saibamos filtrar, Mestre, o que nos acontece e observar que em tudo devemos dar graças, inclusive nas adversidades mais doloridas, como o Senhor nos recomendou, que em tudo dessemos graça. Senhor Jesus Cristo, Deus nosso Pai, amigos espirituais, anjos de luz de nossas vidas, muito obrigado por mais um dia. Pedimos a permissão para que estejamos aqui novamente na próxima semana, sempre sob o teu amparo, Mestre, e que assim seja.